Os irmãos podem sentar, graça e paz do Senhor Jesus. Eu queria que você desse uma respirada funda, tá? Dá uma... Deu aí? Beleza? Desde quando eu cheguei aqui, eu estou sentindo um cheiro bom. Não é só a limpeza da igreja não, que a igreja também limpa, cheirosa, perfumada. Gente, cheiro de avivamento. E toda vez que eu venho no Mato Grosso do Sul, eu sinto esse cheiro. E é quase palpável isso quando eu venho aqui. Eu viajo o Brasil todo, irmãos, por conta da função. E todas as vezes que eu venho aqui, desde do norte até o sul do estado, aqui na capital, nessa igreja, em todos os lugares, eu sinto a mesma coisa. Então os irmãos a gente já parte do princípio que isso já está acontecendo. Então o que a gente vai ouvir e fazer aqui, que estamos fazendo desde ontem, já faz parte desse mover de Deus, como orou o nosso missionário. Então eu acredito muito nisso. Os irmãos que estão assistindo a gente aí na internet, eu sei que você não está sentindo o cheiro daqui, mas o cheiro da sua casa ou da sua igreja com certeza também é de avivamento. Aproveita, pega a carona e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos lá? Eu quero convidar você para ver aí o que está na tela, tá? Põe aí na tela, meninos. Dias 10, 11 e 12, é porque eu não posso deixar de fazer comercial. Dia 10, 11 e 12 de outubro, nós vamos fazer o segundo Impacto Brasil. Nós vamos, como batistas brasileiros, em todas as cidades da federação que tem uma igreja batista. Nós temos aí 7.500 igrejas batistas inscritas. Então, a metade das igrejas batistas vão estar envolvidas, estão inscritas. E outras vão chegar com todas as convenções da nossa federação. Nós vamos distribuir 2 milhões de literaturas evangelísticas. Por que chama Impacto Brasil? Porque não é só entregar folheto, tá? Não é só entregar folheto. Nos dias anteriores, nós vamos, cada um dos irmãos e líderes de igreja, convenção e etc., vão receber um vídeo orientando como é que aplica a ventarola. Quem participou ano passado aí do Impacto com a ventarola? Levanta a mão aí. Pois é, a convenção dos irmãos já está escrita, já tem as igrejas dos irmãos escritas e vão participar esse ano. Então, não esqueça de que esse dia é o dia que nós vamos para a rua, os batistas vão para a rua. Camisetinha amarela, Jesus transforma e vamos para a rua. Pastor, eu não tenho amarela. A cor que você tiver. Essa cinza aí dos irmãos da campanha de missões está linda, linda. Eu quero uma, viu, Jonathan? Eu quero uma. Tá, quase não tenho, mas eu quero uma. Linda, linda mesmo. E eu queria convidar os irmãos para participarem conosco. Vai ser um dia que os batistas brasileiros estarão na rua, os dias do Impacto Brasil. 10, 11 e 12. Pastor, é para fazer os 3 dias? Pode. Pastor, é para fazer só o 12? Pode. É para fazer só o domingo? Pode. A igreja que eu estou revitalizando vai estar sábado e domingo. Sábado, nós vamos para a feira do Vicente Pires, Manuel Neto. E vamos todo mundo de camiseta amarela lá entregar, aquela feirinha boa lá, que tem aquela comida boa. E no domingo nós vamos lá para o parque do Vicente Pires entregar também folheto evangelístico. Por quê, irmãos? Nós entendemos que nós precisamos voltar para a rua. Que a evangelização pessoal se faz por relacionamento, no 1 a 1, no discipulado 1 a 1, mas também faz com impacto na rua. Então, por favor, aceite esse convite, convite da sua conversão, convite da sua denominação, da sua junta de missões nacionais, será uma grande bênção, tá? Será uma grande bênção. Pode passar aí, querido. E eu não posso deixar de convidar o pessoal que veio para o Multiplique aqui, né, o regional do Mato Grosso do Sul, para a Conferência Global Multiplique, de 3 a 6 de novembro, lá em Caldas Novas. Você, além de participar do congresso, ainda vai a Caldas Novas passear, que é um lugar maravilhoso. Meus irmãos, que lugar bom, hein? Que lugar bom. 1 hora naquelas piscinas ajuda demais o estresse, tá? E aí você vai para o congresso e vai ser abençoado. O tema deste ano, a temática deste ano é formação de liderança. No ano passado foi Igreja Viva, Igreja que Vai, Movidos. E esse ano nós vamos falar sobre forjados.
e vamos trabalhar essa figura do ferreiro, do fogo e da bigorna. E os irmãos são convidados para estar lá. Eu sei que tem caravana daqui indo, tá? Faça sua inscrição, participe. Como praticamente todos os 11, 12 anos de Conferência Global Multiplique, tem a participação de pastores aqui do Mato Grosso do Sul, porque todo ano ou tem alguém pregando, ou tem alguém testemunhando. Esse ano eu já estou contratando alguém para testemunhar aqui, né? Para estar lá com a gente, porque é importante demais e a gente quer que os irmãos estejam conosco, tá? Feito o comercial, vamos para o texto bíblico, Efésios capítulo 4. Pode colocar aí o tema da mensagem de hoje. Eu quero ler com os irmãos do versículo 11 até o 16. E eu vou fugir um pouquinho da temática do Movidos e vou já trabalhar a temática do nosso Forjados, tá? Do próximo congresso, para os irmãos talvez ficarem com um pouquinho de água na boca e quem não fez inscrição, fazer logo a sua inscrição. O DNA de Efésios 4. Efésios 4, de 11 a 16. Quero que você abra sua Bíblia, deixa aberta, por favor. Tá? Deixa aberta, porque a gente vai caminhar nos versículos, e aí você vai lendo, marcando, fazendo bolinha, desenhando. Nada é pecado, tá? Nada é pecado. Pode fazer, ficar à vontade. Eu tenho um amigo que ele tem um estojo, que aí cada versículo tem uma coisinha, ele vai desenhando, pintando, não tem problema. Com certeza será uma grande bênção. Achou? Diz amém. Amém. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Amém. Eu sou casado, irmãos, há 30 anos. Namoro com a mesma mulher 35 anos. Beijo aquela boca com muito prazer e alegria todos os dias que eu estou perto dela. Amo a Débora. Débora é minha companheira de vida. Nós nos conhecemos com 16 anos. E começamos a namorar com 17 anos, depois de 8 meses orando, sem pegar na mão. Só orando. E eu acredito que o êxito do nosso relacionamento foi esse tempo de oração. Os médicos disseram que a gente não podia ter filhos, e aí nós passamos 10 anos tentando. E eu tenho uma filosofia, quem treina, joga. Depois de 10 anos, o Senhor nos deu o Samuel, o nosso primeiro filho. Samuel tem 20 anos, completou semana passada, está no 2º ano do seminário, faz psicologia na faculdade, é aquele vocacionado, filho de pastor, que está sendo uma bênção na minha vida, porque eu posso conversar com ele sobre muitas coisas do ministério agora, olho no olho, é bom demais. Samuel é uma alegria todos os dias lá em casa. E sou pai do Daniel. O Daniel tem 12 anos, líder em formação do pequeno grupo dele. Precisa ver o mais velho dizendo que o mais novo tem que arrumar a casa porque ele é líder em formação. Você vai arrumar, eu vou liderar o PGM, você vai arrumar a casa. Você é líder em formação, está treinando ainda. Então isso acontece lá em casa, lá no nosso apartamento, lá em Brasília. Eu tenho o privilégio de ser missionário dos irmãos e poder compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, de uma coisa que eu gosto muito, irmãos. Eu gosto muito de igreja. Eu aceitei Jesus com 10 anos. Eu tenho 52, então são 42 anos de igreja, ininterrupto. Nunca deixei de ser membro de igreja. Nunca. Durante 29 anos e meio desses 42, eu tenho o privilégio de ser pastor. Pastor consagrado, carteirinha da ordem e tudo mais. Desses 29 e meio, 34 liderando igreja. Eu gosto de igreja, acho a igreja uma maravilha. E nesse tempo todinho, liderando igreja, treinando líderes, formando, eu comecei a perceber algumas coisas que acontecem de forma geral em todas as nossas igrejas. Todas.
Se tiver exceção, é exceção mesmo. E é raro. Raro. Que tem a ver com a formação de liderança. Nós temos uma tensão entre pastores e líderes centralizadores e líderes de igreja que não são pastores, que querem tomar essa centralização. E isso, irmãos, afeta diretamente todo mundo aqui. Porque todo mundo aqui ou é pastor ou é líder. E é um assunto muito sério, muito delicado, porque todas as vezes que eu leio esse texto, eu percebo que Deus deixou tudo arrumado. Deus deixou tudo ajustado. Deus deixou tudo pronto para a gente. E a gente bagunçou. Desde 2014, na verdade desde 2012, a Junta de Missões Nacionais tem desenvolvido a visão de igreja multiplicadora no Brasil. E graças a Deus os irmãos aqui no estado, logo que começamos a divulgar, assumiram a visão de igreja multiplicadora, e a gente louva a Deus por isso. E um dos princípios de igreja multiplicadora é a formação de liderança. E eu acredito que essa tensão, ela vem por causa de alguns equívocos que a gente tem cometido na formação de liderança. E é isso que eu quero falar, compartilhar com vocês. E meus amigos, colegas de jugo, de jornada, pastores, e vocês que são líderes de igreja, eu queria que vocês atentassem para o texto bíblico, tá? Para aquilo que a Bíblia fala para a gente. Então, eu queria citar o Novo Normal, o livro do Novo Normal, John Wirt, que é da onde boa parte do que eu vou falar agora de manhã foi retirada. Ele diz o seguinte: o crescimento não vem da centralização, mas do funcionamento de cada parte do corpo. O modelo que nós lemos aqui no texto de Efésios, o modelo corporativo, que é o modelo da centralização, limitou a igreja. O modelo bíblico aumenta o potencial da igreja, dá saúde para a igreja, faz a igreja ser abençoada, faz a igreja ser multiplicadora. Então, quando a gente enfrenta essa perspectiva, nós temos que olhar com muito zelo para o paradigma da centralização. E aí, eu quero pedir uma coisa para você: se você se identificar, não cutuca ninguém não. Tá? E se você identificar alguém que está perto de você, não cutuca ele não, porque vai entregar. Tá? Então vamos lá, próximo slide. Paradigma da centralização. Como é isso? O sistema. Um líder no centro fazendo trabalho ministerial. Ele quer fazer tudo, ele quer saber de tudo, ele quer controlar tudo. Você já viu isso em algum lugar? Isso gera um limite. O crescimento da organização é rigidamente limitado pela energia, tempo e capacidade de uma única pessoa ou de um grupo central. Qual é o risco disso? A exaustão severa do centro, daquele núcleo duro, como falam lá em Brasília, né? Que atrofia as extremidades do corpo. Isso é um assunto sério, irmãos. Por quê? Porque muita igreja não tem avançado, não tem crescido, não tem conseguido desenvolver a visão de igreja multiplicadora por causa da centralização. Ou é só uma pessoa, no caso o pastor, ou é um grupo ao redor do pastor, que não deixa a igreja avançar. E tranca a 7 chaves a possibilidade de, com saúde bíblica, como nós lemos aqui em Efésios 4, o avanço da igreja. E aí eu fiz uma tabelinha, que eu gosto de tabelinha, pedagogo gosta de tabelinha, que mostra essas coisas. O modelo centralizado, a máquina, é como a gente fez a máquina que nós formamos, da centralização, e o modelo de Efésios 4, que é como a Bíblia diz. No papel da liderança, o modelo centralizador é fazer o ministério. Eles fazem acontecer. Eles que conduzem, ou ele. O modelo do corpo, capacitar todos para o ministério, como está escrito. A métrica de êxito, de sucesso, eu não gosto nem de usar a palavra sucesso, mas vamos lá. No modelo centralizador, o tamanho do público, o foco está somente em atrair. No modelo bíblico,
A saúde e funcionamento individual vai gerar o crescimento e o foco é em enviar todos para trabalhar. E aí vem a escala de avanço. No modelo centralizador vai ser soma, adição. E é por isso que muita igreja não se torna multiplicadora. O crescimento ele é linear e depende do esforço direto do pastor ou do pessoal que está na liderança com ele, aquele grupo que sempre trabalha. No foco do modelo de Efésios 4, no DNA de Efésios 4, o crescimento exponencial e sistêmico gera a multiplicação, porque todos, ou a maioria, estão envolvidos na obra. E aí vem a questão de persistirmos. O modelo centralizador é frágil. E quando dá nó, falha. Por quê? Porque o centralizador vai gerar cansaço. E aí muita gente com burnout. Muita gente cansada dizendo, não aguento mais essa igreja. Não aguento mais. Meus irmãos, nesses quase 30 anos, eu tive um problema com uma das igrejas que eu pastoreei, que quando ia chegando assim, sábado para domingo, que eu pensava, amanhã eu tenho que ir para lá. Eu pensava nisso. Era assim uma dor. Mas era porque eu centralizava tudo. E aí o modelo bíblico não, é diferente, ele é antifrágil, ele se adapta, ele se autocura, ele cresce, mesmo no meio do estresse, porque é orgânico. Está todo mundo junto, é a igreja. É a igreja. Quando eu era menino, tem bastante tempo, eu tinha um problema de unha encravada nos dedões do pé. E virava e mexia, eu tenho um pai enfermeiro, papai foi enfermeiro do Exército Brasileiro, então aquilo inflamava, infeccionava, e eu tinha que arrancar as unhas. E meus irmãos, era dor da infecção e dor da extração. Mas depois a unha crescia de novo. Aí depois ela encravava de novo. Aí depois ela infeccionava de novo. Aí depois tinha que arrancar. Foram 2 anos da minha vida. E era o tempo que eu era menino e eu gostava de jogar bola na rua. E eu não podia calçar, não podia jogar descalço, porque a unha estava encravada. Até que um dia, minha mãe disse assim, vou botar essa unha no lugar certo e ela não vai mais infeccionar. E ela fez lá uma cirurgia de podóloga no meu pé, até que não encravou mais. Até hoje, graças a Deus. Tem igrejas, meus irmãos, que elas estão encravadas. Elas até melhoram um pouquinho quando algumas pessoas vão embora da igreja. Não tem um pessoal que vai embora de vez em quando? A gente diz assim, já foi, graças a Deus. Fica mais um pouco, Deus me livre. Né? Mas aí depois, por a igreja viver um processo equivocado, biblicamente falando, ela encrava de novo. E é por isso que o pastor Jonathan, pastor Oséias, recebem chaves de igreja. Mano Neto, Igreja Batista Luz da Vida, em Vicente Pires. 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. Recebi desse jeito. E a chave? Lá no DF. E não é só no DF que acontece isso, não. Aqui acontece, no Brasil todo. E, meus irmãos, esse processo de revitalização, ele não pode mais ficar na canaleta encravada. Porque se não chegar alguém como você, líder do Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, do avivamento e da bênção, e mudar a realidade e colocar na canaleta saudável a unha, ela vai encravar de novo, ela vai infeccionar de novo, ela vai ter que ser extraída de novo. E é por isso que a gente tem igreja fechando, irmãos. Falta de saúde bíblica. Retorno ao que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia mostra a arquitetura descentralizada. Algo orgânico. Sair desse negócio de pastor faz tudo, e só aquela liderança escolhida a dedo faz tudo, e todo mundo faz tudo. A última igreja que eu pastoreei lá no Maranhão, eu levei um especialista em treinamento de liderança de pequenos grupos.
E ele deu palestra sexta à noite, a igreja toda reunida. Sábado de tarde, a igreja toda reunida. Sábado à noite, a igreja toda reunida. E ele ia encerrar domingo de manhã. Aí quando deu domingo de manhã, ele é muito bom, esse pastor. A igreja estava toda lotada. E o pastor achou de abrir para fazer perguntas, Josué. E um irmão com uma mentalidade bem antiga, ainda não tinha mudado, agora graças a Deus ele mudou depois com o tempo. Ele pediu, levantou a mão, não tem aquele pessoal voluntário, sempre a mesma pessoa, na igreja? Pois é, ele é desse jeito. Ele levantou a mão e disse assim: pastor, o senhor quer dizer que como líderes de PGM e como membros da igreja, a gente tem que orar pelas pessoas, a gente tem que visitar as pessoas, a gente tem que discipular as pessoas? Aí o pastor que estava dando a aula, que foi esses dias todos falando isso, disse: é. Aí o irmão perguntou: e o pastor vai fazer o quê? Meus irmãos estavam atrás dele. A vontade de pegar a Bíblia e rebolar assim na cabeça foi grande. Grande, assim. E eu me lembro que eu estava com uma Bíblia de estudo daquela grandona que ia derrubar ele. Você entendeu a questão de mentalidade? Todo mundo tem que mudar a mentalidade. E sem entrar muito nas questões do texto, dos dons, quais são os dons, quais esses dons significam para a gente. Mas os dons espirituais aqui descritos, eles trabalham em vista ao aperfeiçoamento dos santos. O texto que nós lemos, irmãos, não é apenas um texto sobre dons espirituais. É um plano operacional para o crescimento sustentável, baseado na ativação de cada nó, de cada membro desse corpo maravilhoso que é a igreja. Eu comecei dizendo, irmãos, que eu amo igreja. Eu gosto de igreja, meus irmãos. Acho bom. Meus irmãos, olha, eu gosto de ser membro de igreja. Eu gosto de ir do cantor cristão. Meus irmãos, eu sou embaixador do rei. Eu sou casado com uma mensageira. Meus 2 filhos, agora de manhã, estão na embaixada lá na igreja. Igreja é coisa boa, irmãos. Mas de vez em quando dá um nó. De vez em quando dá um problema. Você que é pastor sabe, você está tudo bem. Está tudo bem. Aí aparece um irmão que não gostou do seu sermão domingo porque você estudou quarta, quinta, sexta, sábado, preparando o sermão só para ele. Aí ele liga para você, manda um áudio no WhatsApp, esculachando. O senhor não tem vergonha de pregar um sermão como aquele? Porque não teve coragem de falar para mim? É muita presunção. Sabe o que eu chamo isso? É a síndrome de Eucana. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele se acha melhor do que todo membro da igreja. Que você que estuda para pregar, porque tem um pessoal do GPT aí, tem um pessoal que não estuda mais. Tem um pessoal que não estuda mais. Mas tá bom, você que estuda, que lê a Bíblia, que ora, que faz a sua interpretação bíblica, a sua exegese, se prepara. A maioria aqui gosta de pregar na sequência, né, do texto bíblico, né, aquelas séries de sermões. O indivíduo pensar que foi só para ele que você fez tudo isso, é muita presunção, né? Mas aí, irmãos, o negócio azeda. Aí o irmão igreja é assim, o irmão é casado com a irmã de uma das líderes da igreja. Aí ele, ao invés de ficar ligando só para você, liga para lá. Aí contamina. Aí dá problema. Agora você imagina, isso é uma coisa simples no sermão. Imagina se você é centralizador. Se você quer comandar tudo, fazer tudo, dirigir tudo, orar por tudo, pregar por tudo, organizar tudo. Tem pastor, irmãos, que ele quer escolher qual vai ser o salgadinho da festa do batismo de boneca das mensageiras do rei. Ele quer escolher, porque ele é tão... Pode ser zelo? Pode, mas é excessivo. E isso atravanca. A gente está vendo aqui que atravanca o crescimento. O Dr. John, no livro Novo Normal, ele diz o seguinte: se removermos o controle centralizado, como o corpo não se desintegra no caos? É uma pergunta.
Porque tem pastor que pensa assim, diz assim, se eu soltar, vai virar uma bagunça. Não tem aquele pessoal autossuficiente, se eu largar isso, esse povo, esses líderes de PGM vão fazer do jeito que eles quiserem. Não estamos falando disso, irmãos. Nós estamos falando de formar líderes, capacitar líderes, ao ponto de que eles, em meio a situações adversas que todo líder tem, que você tem, que eu tenho, vão ter a capacidade espiritual e a maturidade, como o texto diz, de resolver. Lembra do irmão que perguntou, e agora o pastor vai fazer o quê? Meus irmãos, o pastor, junto com os mestres, junto com os evangelistas, junto com os apóstolos, junto com os profetas, tem a indicação clara neste texto que eles vão formar liderança. Mas eles também vão evangelizar, eles também vão discipular, eles também vão fazer o churrasco no PGM, o Eric. Sim, eles. Meus irmãos, eu multipliquei, na última igreja que eu pastorei, eu multipliquei meu PGM 11 vezes, em 8 anos. 11 vezes em 8 anos. De lá saíram vários líderes, lá de dentro de casa. Mas no dia do churrasco, que tinha churrasqueiro profissional, no dia do churrasco, eu estava na beira do fogo. Eu estava lá. Por 2 motivos. Primeiro, para servir o povo. E segundo, para comer carne quente. Porque todo churrasqueiro aqui sabe o que eu estou falando. Está vendo? Meus irmãos, quero dizer uma coisa para você, que para mim é muito caro. Nós precisamos mudar nossa mentalidade com relação a isso. O Rick Warren, lá no clássico livro Igreja com Propósito, ele vai falar que se nós não soltarmos a liderança, não há crescimento exponencial. Não há. Não há. E aí vem a disciplina do porquê. Tá? Esse aqui saiu sem acento, me perdoem. Efésios 4, de 11 a 14, vamos voltar para o texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por quê? Repita comigo, por quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Repita comigo, por quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. O texto está cheio de porquê, de resposta. Porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. E eu podia parar um tempão em cada um desses porquês. Tá? Estou dando uma série de sermão para você pregar aí na sua igreja, os pastores. Tá? O porquê que nós fazemos desse jeito. Mas eu não quero parar com isso. Eu quero que você pense que o porquê deve ser a força gravitacional invisível que alinha milhares de partes autônomas na mesma direção. Então, quando solta-se a liderança, se eles sabem por que a igreja existe, qual a missão e qual a visão da igreja, todo mundo vai estar alinhado. Se você formou líderes com a sua visão de igreja, com a sua perspectiva e a perspectiva de Deus e bíblica, eles vão saber, e eles não vão estar soltos, eles não vão ser conduzidos pela sua vontade, pela vontade deles, mas vão ser conduzidos pela vontade de Deus, pela palavra de Deus e pela liderança que você exerce. Mas tem que treinar, tem que capacitar, como diz o texto. E aí, meus irmãos, a gente quer que a nossa liderança seja como batatinha quando nasce. Vai se esparramando aí. Não! Formação de liderança, irmãos, exige tempo, exige dedicação, exige passar a visão. Esses dias eu estava vendo um vídeo, um negócio de transmissão de unção. Isso é outra coisa. Tá? Apareceu na minha timeline lá do YouTube, transmissão de unção. Eu digo, como que será que é isso? Alguns pastores aqui têm os filhos no seminário, né? Josué tem filho no seminário, outros também têm filho no seminário. Eu tenho um filho no seminário. E é engraçado que a gente se vê nos meninos. Eu me vejo nele, no Samuel.
Samuel está ajudando a coordenar o pé no arado lá em Brasília, que vai ser em janeiro, na época da convenção. Quem vai daqui? Quem vai daqui, pé do arado? Olha aí. Aí Samuel está lá tentando ajudar, porque ele está morando lá. E aí ele participa de várias reuniões. E a Débora, eu estava numa reunião online e ele também. Aí a Débora, acabou minha reunião, me chamou. Sabe aquele negócio de mãe que fica ouvindo a conversa dos filhos? As mães aqui sabem o que eu estou falando. Aí ela botou, disse, ouve aqui, ele está tratando com 3 pastores. Você vê ele chamando todos os pastores de senhor? Eu digo, vejo, meu irmão, mas qual é o problema? Você faz a mesma coisa. Você trata todos os pastores de senhor. Sim, mas o que é que você quer dizer com isso? Ele está fazendo igual a você. E se você queria que fosse de outro jeito? Meus irmãos, quando os nossos liderados andam com a gente, eles vão nos imitar. Isso é discipulado. Agora você quer formar liderança sem comunhão? Liderança sem caminhada? Lá no Goiás a gente diz que tem que comer 1 quilo de sal com a gente. Aqui também fala 1 quilo de sal? Eu tenho que comer 1 quilo de sal. E aí vai, umas costelas de pacu, né? Com a gente. E aí vai. O porquê, irmãos, vai atrair todas as forças para um entendimento e uma caminhada. Em um sistema descentralizado, o controle direto e a microgestão são substituídos por um propósito claro que foi compartilhado, foi ensinado, foi formado. A disciplina do porquê, agora está certo. Maturidade. O texto vai dizer que a gente forma líderes com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. São 3 porquês aqui. Como eu tenho um monte de gente que interpreta a Bíblia, eu não vou explicar. Do original tal. Não adianta. Você está entendendo que tem que ter o porquê. Tem o porquê de formar líderes, o porquê de caminhar com saúde, o porquê de multiplicar, o porquê de romper com a soma e com a centralização e mudar o paradigma da igreja. O texto mostra o porquê. E aí vem, irmãos, dentro da perspectiva do porquê, essa questão relacionada à maturidade. Sabe por que tem muita briga em igreja? Sabe por que muitos pastores são centralizadores? Sabe por que muita gente está querendo puxar o tapete de alguns pastores? Por falta de maturidade. Por falta de maturidade. Quer ver uma coisa que acontece muito? O pastor vai viajar numa conferência. E ele já fez um curso de pregador leigo na igreja. E aí, como professor das ovelhas dele, ele ouviu todo mundo pregar. E ele elegeu o melhor pregador. O que fez a melhor hermenêutica, o que fez a introdução bem feita, os pontos do sermão, a conclusão. Ele elegeu. Aí ele vai colocar quem para pregar? Esse irmão. Aí ele vai lá no irmão para convidá-lo, porque ele vai viajar. Sabe o que o pastor faz? Ele ensinou aquele irmão, ele sabe que o irmão é competente. Ele dá um curso pocket de homilética para o irmão antes de convidá-lo. Ele dá o curso de novo. Isso só mostra, irmãos, que às vezes nós ensinamos nossos líderes e nós ficamos inseguros com o que a gente está ensinando. Eu quero que a gente reflita juntos aqui, irmãos, que é uma chegada. Olha o que o versículo 13 diz, sua Bíblia. Até que todos cheguemos. Significa que eu não posso ser o líder que está lá na frente e dizendo, ei, você pode pregar domingo? Já mostra que você está distante. É aqui, ó, do lado. Rapaz, eu vou estar pregando lá na primeira igreja batista de Campo Grande domingo que vem. Você pode se preparar de acordo com como a gente caminhou esses dias todos. Você me vê pregando para domingo que vem? Posso confiar em você? Aí ele vai dizer sim ou não.
Meus irmãos, tem pastores que não liberam os líderes de PGM para ficar tranquilo liderando seu PGM, porque tem medo dele dividir a igreja e tomar metade dos membros, levar e abrir outra igreja. Essa pergunta, eu fui pastor numa igreja que dividiu. Essa pergunta era a que eu mais ouvia. O senhor não tem medo, não? De fulano de tal, que é um líderzão, levar a supervisão dele todinha e abrir uma igreja? Eu digo, eu não. Não tenho não. E se abrir, amém, que seja batista. Sem problema. Meus irmãos, maturidade. Maturidade não é ficar com raiva de nada. O texto diz até que todos cheguemos. Aonde? A unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, porque qualquer vento de doutrina, para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcia com que induzem o erro. O perigo aqui, irmãos, é sermos inconstantes como meninos. Menino, irmãos, é que briga por brinquedo. E tem muita gente que olha para a igreja como brinquedo. Ele tem um problema lá no emprego dele, ele não consegue desenvolver, aí na igreja ele acha que é o brinquedo dele. E outra coisa, ele sabe brincar mais do que o pastor, com brinquedo. Aí ele chega já dizendo, Vinícius, está errado. Eu estava numa reunião para sair de um templo, meu primeiro ministério. Estava numa reunião para sair de um templo de 80 lugares para um ginásio, Leno, de 350 lugares. A igreja já tinha passado de 100 congregados. E tinha um baiano, assim, tem baiano aqui? Tem em todo lugar. Todo lugar tem baiano. E tinha um baiano lá no Amapá, avexado, sabe, querendo o crescimento da igreja, muito empolgado, e ele me ajudava muito, porque a empolgação dele me ajudava a ficar empolgado. Esses são bons, esses baianos, tudo bom. Irmãos, esse ano eu zerei a vida do play. Em janeiro, lá na convenção, eu estava na orla de Salvador, em cima de um trio elétrico, dançando. A senhora lembra, irmã? A senhora estava lá. A senhora não estava lá? Eu estava lá. Pois é, eu estava lá em cima do trio elétrico. Quando eu parei e disse assim, meu Deus do céu. Muitos crentes que queriam estar no meu lugar. Eu nunca nem dancei na vida. Estava lá, foi uma caminhada evangelística maravilhosa. 8.000 pessoas, irmão, na aula de Salvador. Foi muito bonito. Todo mundo de camisetinha amarela. Lindo demais. Mas voltando para cá. Esse baiano, ele disse assim, pastor Jefferson, eu ajeito tudo para a gente mudar. E aí tinha um irmão lá, bem já experiente, e a gente discutindo ali, e ele calado na reunião, bem caladinho. E a gente já estava decidindo mudar, estava tudo certinho. Sabe quando o pastor diz assim, consegui convencer o povo, nós vamos mudar, nós vamos para lá, nós vamos avançar, é uma bênção. Aí o irmão disse assim, eu perguntei, irmão João, o que o senhor acha disso tudo? O irmão João olhou assim para mim, olhou para o baiano, olhou para os outros membros da reunião e disse assim, vocês estão todos errados. Aí eu disse assim, por quê? Porque a igreja é para estar no templo. Aí eu tive que falar a doutrina de corpo de Cristo para ele, orientar e tal. Porque tem gente que acha que sabe mais do que a gente, que acha mais do que sabe que todo mundo. Isso, irmãos, é um problema. E é por isso que a gente tem muita gente, antigo na igreja, que é menino. Tem uma galera que bate no peito e diz assim, eu tenho 40 anos aqui, mas é menino. Tempo, irmãos, só conta para uma coisa, se não tiver maturidade. INSS. E olhe lá. Porque tem que ter maturidade. Tem novo convertido que é mais maduro do que crente de 30 anos na sua igreja, irmão.
Qual é o papel aqui, meus irmãos? Vamos lá, papel catalisador. Passo 1, olhar para o dom e saber que gente que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são catalisadores da ação missionária. Eles não só fazem, da ação missionária e da ação eclesiástica. Eles não só fazem, eles ensinam, treinam e capacitam pessoas a fazer. Qual é o foco? O aperfeiçoamento, a capacitação, a calibração dos santos. Colocar todo mundo com o seu dom e talento no lugar para produzir. Quem canta, canta, quem toca, toca, quem evangeliza, evangeliza, mas todos nós temos uma missão. E o passo 3, a ação. Cada um exercer a obra do ministério. O ministério efetivo acontece capilarizado nas extremidades. Todos participam. Quem está no centro, na liderança, e quem está lá longe, todos participam. Nunca restrita a um grupo somente centralizador. E aí vem um assunto que é muito peculiar a mim. A justa operação de cada parte. Versículo 16, olhe para a sua Bíblia, pode passar o slide. Pode passar, querido. Isso, eu quero a foto desse joelho. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento, atenção nessa palavra, para a edificação de si mesmo em amor. Duas palavras importantes nesse versículo, irmãos. Crescimento e amor. Eu tenho artrose no joelho esquerdo, irmãos. Eu vou para esse lado aqui. Ó, está vendo? Esse aqui reto, esse aqui torto. Foi muito futebol de salão. E muito peso em cima. Então eu não tenho mais menisco. E esse lado aqui, ó, que está tortinho, bate osso com osso. É uma dor daquelas. O pessoal daqui que quer ver a letra D aqui, ó. É D de Débora, é minha esposa. O joelho, irmãos, ele foi feito com ligamentos, tendões e o menisco, que é para amortecer. Quem perde, como eu, ou quem afrouxa um tendão ou um ligamento, tem problema de ficar com o joelho forte e estabelecido. O que é que eu tenho que fazer, Eric? De 6 em 6 meses ou de ano em ano, eu tenho que ir ao ortopedista e ele vai aplicar um ácido chamado ácido hialurônico, que é para lubrificar, para evitar o osso bater com o osso. E a primeira vez que eu fui lá, ele disse assim, faça musculação. E eu não acreditei. Passei 6 meses, pastor Luiz Cláudio, ainda com muita dor, e mancando. 29 e 30, 29 e 30. Doendo, muita dor. Viagem missionária, subindo barranco, subindo e descendo de barco, avião. Toda vez que chegava no aeroporto, que era diferente dos irmãos aqui, porque antigamente era escada aqui, né? Eu vim no tempo das escadas do avião. Que tinha que descer a escada, meu pai, eu subia, eram terríveis. E aí, fui a segunda vez, o ortopedista, está fazendo musculação? Não. E aí eu comecei. Com 1 mês e meio na musculação, eu comecei a perceber que não estava mais doendo. E aí lá tem um exercício que a gente tem que fazer, chamado agachamento, que eu não vou fazer aqui, tá? Fique tranquilo. E aí o professor que cuida bem da gente, de mim e da minha esposa, ele disse assim, o senhor vai fazer um agachamento e dar um pulinho. Eu digo, não faço isso não, faz anos que eu não pulo, meu amigo. Meu joelho está arrebentado, eu não tenho menisco. Os ligamentos estão tudo frouxos. O senhor já está com 1 ano e meio de musculação. Faça. Aí eu manda que pode, obedece sem ter juízo. Eu agachei e pulei, meus irmãos. E quando eu aterrisei, eu não senti mais dor. Aí fiz as 10 vezes. E não senti dor. Mas eu fui para casa feliz. Sabe por quê? Mesmo não tendo mais menisco, com os ligamentos frouxos, Deus criou os músculos para segurar meu joelho. Sabe o que segura uma igreja? Sabe o que lubrifica uma igreja? Um negócio que esse versículo chama de amor.
Sabe o que vai fazer você liberar o povo para trabalhar? Para descentralizar o seu coração desse querer mandar, querer controlar? Amor. Amar a igreja, amar a natureza da igreja, amar o crescimento da igreja, amar a multiplicação da igreja, amar o povo que você mesmo ensinou, treinou, capacitou. Sabe o que vai fazer você mesmo de igreja respeitar seu pastor, a lhe ensinar a caminhada, a cada passo para a multiplicação da igreja? Amor. Mesmo que você ache que você é mais capaz que ele, ame seu pastor, cuide dele, abençoe a vida dele e ouça, porque ele é o profeta de Deus colocado na sua igreja. Ouça seu pastor. Ele está lutando para virar essa chave de igreja multiplicadora. E você está ali, de braço cruzado, tentando ver o que vai acontecer. Eu vou esperar para ver o que dá. Você não está amando seu pastor, não. Se junta a ele, cola nele, fica pertinho dele. Ele está perto de você. Ele está com você. Deus tem falado ao coração dele para mudar essa chave da sua igreja, para parar de ter 30, 40, 50, 100 membros e multiplicar e avançar lá na cidade que você está e avançar aqui em Campo Grande. Sabe como? Com o amor. Com amor. E aí, meus irmãos, o ciclo do crescimento gira perpétuo, fica perpétuo. Pode passar, querido. Líderes capacitam. Passa aí o slide, por favor. Já estou terminando aí, o pessoal está dizendo que acabou o tempo. Líderes capacitam. Esse é o ciclo do crescimento perpétuo. Equipa os santos estrategicamente. Santos ministram, assumem a responsabilidade da obra, lá nas extremidades do corpo. O corpo amadurece, ancorado pela disciplina do porquê. Nós fazemos isso porque Deus mandou, porque a Bíblia ensina, porque nós caminhamos junto com Deus. E 4, o corpo é edificado, o corpo edifica a si mesmo. O crescimento autêntico e a multiplicação em amor. É isso aí. O meio e o fim. Todo o intrincado modelo de descentralização, capacitação orgânica e propósito tem um único ambiente operacional válido: o amor. Treine seus líderes com amor, pastor. Você que é líder, receba com amor o treinamento do seu pastor e a visão que Deus colocou no coração dele. Um motor de carro, ele funciona a óleo. O corpo de Cristo funciona com amor. Sem amor, a descentralização estrutural gera apenas distanciamento frio, não comunhão edificante. Em resumo, e aí é para encerrar mesmo, elimine o gargalo. Próximo slide, querido. Qual é o gargalo? O papel da liderança principal é equipar, transferir ferramentas e calibrar, centralizar a execução final. No final, você vai ser um supervisor, como a Bíblia ensina. Aplique a disciplina do porquê. Substitua a microgestão burocrática e a instabilidade de métodos por um propósito teológico profundo e inegociável. Ensine a Bíblia, que o povo vai entender e vai viver. Ative o corpo. Pare de focar em atrair multidões. Confio que o crescimento natural ocorrerá pela justa operação multiplicadora de cada membro capacitado. E aí eu pergunto, para finalizar, que parte do seu ministério precisa deixar de ser um centro controlador para se tornar uma junta facilitadora? Viajando de Goiânia para Brasília, BR-060, Luiz? 060. Eu comprei essa caneca. Por que eu comprei? Comprei 3. Uma para ficar em casa, outra para levar para a igreja e outra para trazer na viagem. Ela é de esmalte, 1900 antigamente. Alguns aqui nem sabem o que é esmalte, vai achar que é coisa para unha, né? Ela é de ferro esmaltado. Ela pode ir na minha mochila e na minha mala, ela não vai quebrar. E essa aqui dificilmente vai amassar. Eu posso fazer isso aqui, ó. Só está suja, mas está do mesmo jeito. Pode deixar. Essa caneca bonita aqui da igreja, essa aqui está linda, essa está linda, Leno. Todos precisam ouvir. Eu não posso jogar.
Quando você treina líderes, você tem que pensar em treinar líderes inquebráveis. Porque no dia que você jogar, liberar, descentralizar, eles vão aguentar a pancada. 2 convites nessa manhã. Primeiro, para você ser um líder, um pastor que treine líderes inquebráveis e seja um pastor descentralizador. Segundo convite, você que é líder, que não é pastor, queira ser um líder inquebrável. Vamos orar? Baixa a cabeça, vamos pedir a Deus isso. Vamos colocar diante do Senhor isso em nossas vidas. Se você percebe que há muita reclamação no seu ministério, que você é centralizador, está na hora de você olhar que a sua igreja talvez não está avançando por causa dessa centralização. Comece a colocar no coração o propósito, o ansejo, o ensejo, o desejo de ser um pastor descentralizador. Se seu pastor já tem esse propósito, já tem essa vontade, tem treinado você, tem capacitado você, tem convidado você para assumir liderança, mas você tem dito não, não e não. Hoje é dia de dizer sim. Hoje é dia de dizer, Senhor, eu quero ser um líder inquebrável. Eu quero ser forjado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor use de forma poderosa o meu pastor, o meu líder de PGM, o meu supervisor, o meu coordenador, o meu líder espiritual, o meu discipulador, para fazer com que eu seja um homem de Deus, uma mulher de Deus inquebrável. Gente, isso não significa que você não vai pecar, que você não vai errar, mas que no ministério você não vai ser frágil. E as pessoas vão poder dar oportunidade para você servir. Talvez você não serve hoje porque você tem sido volúvel, desequilibrado, não tem colocado a sua vida mesmo no altar do Senhor para ser inquebrável. Meu amigo pastor, meu colega de jugo, de ministério, de luta, quero convidar você a soltar essas rédeas e de forma orgânica treinar líderes na sua igreja para capacitá-los para o ministério, porque eles não são inimigos, eles não são concorrentes, eles são parceiros que Deus colocou. Talvez a pessoa que hoje lhe dá mais trabalho na igreja vai ser seu grande parceiro se você colocar debaixo do braço, treinar, capacitar, discipular e enviar. Eu não vou convidar ninguém para sair do lugar, nem vir aqui à frente, mas eu quero desafiar você nessa manhã para tomar uma decisão. Que parte do seu ministério precisa deixar de ser um centro controlador para se tornar uma junta facilitadora. Só você pode responder, eu não posso. Eu posso responder da minha parte, mas você pode responder da sua parte. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã, para ouvir a Tua voz. Tua palavra é clara quanto à formação de liderança e a maneira do que podemos responder à Tua obra. Queremos parar, Pai, de ter crescimento pequeno, para sermos igrejas multiplicadoras, que respondem com maturidade o porquê da missão, do ministério, da Tua obra. Que, Pai, não seremos levados como crianças por qualquer vento de doutrina ou por qualquer outro sentimento que fira ao propósito da Tua igreja. E pedimos que o Senhor nos conduza, Pai, na direção, na orientação, para que sejamos tocados, os pastores aqui que são centralizadores, sejam tocados para formar líderes capacitados ao ponto deles soltarem o ministério para que tudo cresça, tudo avance, tudo multiplique. E líderes que talvez, Pai, estejam desgostosos com seus pastores, recebam a orientação,
a formação e entenda o porquê de ser uma igreja saudável, embevecida, mergulhada no amor. Que os joelhos, Pai, machucados, com os tendões frouxos, sem lubrificação, sejam ajustados por uma musculação espiritual de servos e lubrificados pelo teu grande amor e o amor da tua igreja. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que multipliquemos com alegria na formação de liderança e descentralizando a obra do Senhor para a glória do seu nome. Aleluia. Amém, glória a Deus.